Georgia fez a graduação no curso de História, na UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faz parte também do Laboratório de História e Natureza da UFRJ. E Georgia, na graduação, desenvolveu seu trabalho de graduação, sua monografia, com a história da caça às baleias. E é justamente isso que ela vai trazer um pouco nessa nossa discussão de hoje. Inclusive, foi disponibilizado um texto. Quem não leu ainda, quem não teve acesso, recomendo demais a leitura. É um texto finíssimo, muito legal, que Georgia fez, um trabalho muito refinado mesmo. Então, recomendo demais a leitura do trabalho de Georgia na graduação. E Georgia atualmente faz mestrado no programa de pós-graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural da Ciência e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, né? A Fiocruz, tão famosa Fiocruz. Georgia, mais uma vez, muito obrigado e boa apresentação. Eu sempre tive muito interesse em história ambiental, só que eu cheguei assim muito no meio da graduação para pesquisar isso. Eu entrei com uma ideia de pesquisar Império Romano. Na verdade, o papel do Império Romano em contato com os celtas e ver como os druidas atuaram nas guerras contra Júlio César. Então, tinha totalmente... Estava lá em história antiga, só que depois eu tive aula... Oi? Bem parecido com o tema da aula. Larga um druida ali, mas vai no bichinho, de qualquer maneira. E eu tive aula com o professor José Augusto Pádua, ele me deu Brasil 2, e ele começou a falar sobre história ambiental e eu me apaixonei. Falei assim, não, vou deixar o Império Romano um pouquinho para lá e vamos ver aqui o que eu posso fazer. E aí eu conheci a Lise também me deu aula, e eu entrei com essa ideia de pesquisar algo sobre os oceanos. E aí, lendo também a história dos animais, aí caiu em baleias, e eu tinha contato também com 2 projetos, que é o Baleia Jubarte e o projeto Baleia Franca, que são projetos voltados para a conservação dessas 2 espécies. E aí eu comecei a ter essa ideia, falei com a Lise, e a Lise virou para mim e perguntou, mas o que você vai usar como fonte primária para você fazer essa pesquisa? E aí eu pensei, o que eu vou usar? Eu queria ver a opinião do público geral, o que as pessoas achavam da caça às baleias, o porquê que houve, assim, do nada, a baleia era caçada até um período, mas depois ninguém mais quis, teve colégio fazendo greve porque tinha carne de baleia no cardápio, e eu fiquei, nossa, mas como isso começou? E uma colega me deu a ideia, por que você não acessa a hemeroteca e vê jornais, que geralmente tem tanto as notícias quanto cartas de leitores, e aí tem um site que eu acho maravilhoso, que é o site da Hemeroteca Digital, que é ligado à Biblioteca Nacional. E é um acervo de jornais, assim, desde 1700 e pouco, assim, tem jornais bem antigos, tem jornais novos, e eles fazem esse processo de digitalização. Então, vocês podem procurar por tema, por periódico, eu quero ver o Correio da Manhã. Vocês podem pesquisar por período. Então, eu vou começar aqui a compartilhar, e eu vou falando um pouquinho da minha inspiração. Então, como o Gabriel falou, eu fui orientada pela doutora Lise, e antes de começar a falar sobre a caça moderna, porque o foco da minha pesquisa foi a questão da mudança de discurso. O que começou com, tá caçando uma baleia lá, a gente tem o óleo, a gente tem a carne, tem a barbatana, tudo tranquilo. Só que depois de um tempo, tem até um pesquisador, um autor que falou, virou uma seita. Os defensores eles viraram uma seita e eles estão cada vez mais fanáticos com isso. Então, como houve essa mudança de discurso? Aqui eu vou começar com um breve histórico da caça, porque muitos colegas assim, não sabiam de que... Eu tenho um colega, desculpa, me perdi um pouquinho. Eu tenho um colega do meu período que ele pesquisa educação, e eu comentando a minha pesquisa com ele, ele falou, mas tem baleia no Rio de Janeiro? Tem baleia no Brasil? Eu falei, sim, e toda a costa brasileira, nos anos 1600, tinham armações baleieiras. Então, em 1587, Gabriel Soares de Souza já tinha escrito uma carta para a corte portuguesa
alertando sobre a quantidade de baleias na nossa costa e que seria interessante enviarem os baleeiros da Baía de Biscaia. A Biscaia é uma província que fica no norte da Espanha, fica perto da França. E esses baleeiros, os biscainhos, eles eram especialistas na caça da baleia franca austral. E Gabriel Soares de Souza avisa a corte falando: temos muitas baleias aqui, pode ser um recurso que podemos aproveitar. Em 1602, começou a atividade baleeira no Brasil. Ela foi introduzida por esses povos ali na região do Recôncavo Baiano. E dentro de uma década, mais ou menos, ela se tornou um monopólio régio, um monopólio da coroa. Essas armações foram controladas pelos biscainhos, eles tinham a liberdade de caçar e processar, por meio de um contrato com a coroa portuguesa que durou até 1612. Com o fim desse contrato, a metrópole ponderou ali, renova, não renova, e acabou com os biscainhos não renovando esse contrato, eles se retiraram da região. Para quem quiser saber mais sobre a caça no período colonial, eu indico muito esse livro da Miriam Eves, A Baleia no Brasil Colonial. Ela pega bem esse período, não temos muito trabalho sobre. A gente tem muitos trabalhos sobre a fase industrial, sobre a fase moderna, mas sobre na época do Brasil Colônia, o trabalho da Miriam é a base da bibliografia. No ano de 1613, temos uma única ação na Bahia que estava sob a responsabilidade de Antônio de Vasconcelos. E no ano seguinte, a coroa estabelece esse monopólio de exploração e a baleia fica sendo um peixe real. Ela eleva esse status de peixe real. Inclusive, muitas obras, muitos relatos da época falando fizeram tantos tonéis. Esse peixe real era a baleia. Logo nesse primeiro arrendamento, no Recôncavo, ele foi concedido a Antônio da Costa, também outro explorador. A atividade baleeira, foi documentada em bastantes cartas, bastantes jornais muitos de naturalistas, de viajantes, principalmente o Jean de Lery, Frei Vicente de Salvador, eu vou voltar a falar dele um pouquinho na frente, José Bonifácio, Barão Jorge, eu não sei pronunciar esse nome, e Luiz François de Tolonari. O Frei Vicente de Salvador, ele fez uma das melhores descrições do que era a caça do método biscaíno. Porque os biscaínos, quando saíram, eles ainda deixaram a técnica para os brasileiros. Eu não vou ler isso tudo, gente, é muito texto, mas eu achei muito interessante trazer esse relato do Frei Vicente de Salvador, porque ele descreveu com grandes detalhes como era feito essa caça pelos biscaínos. Eles já tinham um certo conhecimento da natureza das baleias, de como elas se comportavam, o hábito desses animais. E, muito provavelmente, essa primeira baleia caçada em 1602, essas primeiras populações caçadas nessa década, foi a jubarte, que é uma das baleias mais famosas no nosso litoral. E quando alguém fala baleia, realmente a primeira que eles têm é a jubarte. E esse método biscaíno, se arpoava um filhote, porque geralmente a mãe está sempre com um filhote, e esse filhote não tinha valor econômico, era uma baleia pequena, então não produzia muito óleo, não produzia barbacana ainda, só que a mãe era o que chamava mais atenção. Então, arpoava o filhote, a mãe vinha um socorro do bebê, do seu filhinho, e era arpoada. Então, acabava às vezes que o baleato, ou ele era descartado, ou era ele incorporado no processo. Então, era uma forma muito cruel, mas que já demonstrava um certo conhecimento sobre a natureza desses animais. No Brasil, a principal, na verdade, não só no Brasil, mas no geral, o principal produto da baleação é o óleo. Tem outros povos, mas no norte, que
usavam muito a carne, a língua é uma iguaria no Japão, mas aqui no Brasil, principalmente, era sempre o óleo, até porque ele alimentava toda a iluminação pública da cidade. E apesar do óleo ter esse destaque como produto, outros produtos também foram exportados para a Europa depois. Então, uma coisa que era muito usada eram as barbatanas. E não sei se vocês conhecem o Bruno Capilé, que também é do Labem, ele pesquisa sobre rios. Ele estava na minha banca assim, da graduação e a gente sempre conversou muito sobre baleias. E uma coisa que a gente repara é que o pessoal confundia muito barbatana, porque na mídia sempre aparece, e até quando eu estava procurando imagens para o TCC, apareceu assim, a imagem de uma baleia, aí apontando, os ossos para isso, a língua para aquilo, e barbatanas. E botaram a setinha na nadadeira dela. E nos tubarões, quando falamos em barbatanas, geralmente são as nadadeiras, mas na baleia, a barbatana é isso aqui que parece o dentinho dela. Isso parece uma escovinha, porque ela filtra alimento. O principal alimento das baleias misticetos, que são chamadas baleias verdadeiras, é o krill, que é um camarãozinho minúsculo, e elas filtram essa água, o krill entra e elas depois botam a água para fora. Essas bananas, que é essa escovinha, ela servia muito para fazer leques, espartilhos, aquelas sombrinhas. Os ossos serviam muito para fazer caneta, botões, farinha de ossos. A carne era um pouco aproveitada, mas nessa época o óleo era o principal produto. Inclusive, até hoje, se vocês forem assim, encomendar, pesquisar sobre corsetes modernos, ainda se usa o termo barbatana, mas hoje em dia geralmente é feito de plástico, metais, não... Barbatana ficou só o nome mesmo. Aqui no Rio tem uma obra muito famosa que retrata a pesca da baleia na Baía de Guanabara, que é do Leandro Joaquim. Essa pintura, acho que é da década de 1750, se não me engano, ela está em exposição no Museu Histórico Nacional, e essas fotos eu tirei quando fui lá na última vez. Esse aqui é o quadro inteiro, ele é uma série de quadros assim, ovais, e ele retrata todo o trabalho de ir até o animal, caçá-lo, voltá-lo e começar a processar nas praias. Nessa época, os animais eram processados na própria praia. E isso também afetava a saúde pública, porque as carcaças eram jogadas nas praias. Tem relatos no final do século XVII, XVIII, tem relatos de pessoas pedindo aos governantes, ao imperador, que olhasse por essas praias, porque estava dando rato, estava atraindo uma série de animais que comiam carcaças, e fora o cheiro das praias também. Mas esse quadro, ele é muito interessante, que vai relatando todas as etapas de como essas baleias eram processadas nessa época. Por volta do século XIX, as baleias começaram a sumir, assim, começaram a desaparecer um pouco das regiões litorâneas, e notou-se que a caça também estava sendo praticada num momento assim que, como posso dizer, num ritmo que não estava acompanhando a reprodução das espécies. As baleias têm um filhote por ano, então não é um animal assim que tem muitos filhos durante poucos meses. E isso afetava também o trabalho dos baleeiros, porque a nossa caça aqui era diferente da caça em Nantucket, nos Estados Unidos, que tem a famosa história da Moby Dick, justamente por conta do hábito do animal. A cachalote, ela é um animal de águas profundas, então você não vê ela muito perto das praias. Então, os baleeiros que caçavam cachalotes nos Estados Unidos, eles passavam meses e meses nos oceanos, no mar. E aqui não, aqui eram tanto os Bart, quanto a Franca, quanto a Mink, são baleias que elas ficam perto das praias, elas não ficam tanto em alto mar. Então, isso também afetou o trabalho das pessoas. E o Castellucci, ele é um ótimo pesquisador de baleias também, ele fala muito sobre a pesca na Paraíba, e ele fala que essa intensidade com que os animais estavam sendo mortos
afetou também essa produtividade. Outra coisa também que afetou foi o ciclo do ouro, porque paravam muitos navios nos portos daqui do Rio, e as baleias começaram a se afastar dos portos. Então, também teve esse porém. Já no início do século XX, mesmo com petróleo e eletricidade, o óleo de baleia ainda tinha a sua função no mercado. E outras medidas foram procuradas para se continuar se obtendo esse óleo, mesmo que as baleias já estivessem entrando em declínio de populações. Aí nessa parte eu vou falar um pouquinho, eu vou tentar ser mais breve, porque a Copesbra, a Companhia de Pesca Norte do Brasil, ela deu um capítulo enorme, assim, ela tem muita coisa sobre ela, principalmente da última fase. Esse período de caça industrial, ele ficou dividido nessas 4 administrações. A do Júlio von Sosten, Mendes Lima e companhia, o do português Samuel Galvão, e depois da Nippon Reiso, que era uma empresa japonesa de abate de baleias. No final do século XX, início, as áreas tradicionais de Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio já não se configuravam mais tão rentáveis. As baleias já estavam sumindo e a gente não tinha tanto avistamento. Então, em 1911, o Júlio von Sosten implementa no norte da Paraíba a Companhia de Pesca Norte do Brasil, mais ali no município de Lucena, na praia de Costinha. E por que essa praia específica? As capturas ficaram de 1911 a 85 com todo o empreendimento de caça, processamento em Lucena. E aí, Toledo, o Gustavo de Toledo, ele fez uma dissertação só sobre a atividade da Copesbra. Então, quem quiser saber sobre a Copesbra, eu indico a dissertação do Gustavo e um livro que eu anotei aqui, que é A História da Caça das Baleias no Brasil, de peixe real, a iguaria japonesa, que é de 2 historiadores, do Edmundson e do Hart, que eles fizeram também só sobre a Copesbra. Então, quem quiser entender mais sobre isso, o Toledo ele foca mais na Copesbra, mas o Edmundson e o Hart, ele dão até uma pinceladazinha em toda a história das baleias desde a época colonial. E o porquê dessa praia, exatamente? O Toledo ele fez uma descrição do local, tem essa protuberação litorânea, ela faz tipo uma baciazinha. Então, as baleias passam por um canal no meio da praia. Vou mostrar aqui melhor. Aqui é a praia de Costinha, né, no município de Lucena. Esse mapa está um pouquinho ruimzinho, porque foi conseguir tirar de print. Aqui, onde vocês podem ver esse quadradinho, é onde ficava a armação. Então, as baleias, elas vinham do oceano e entravam aqui no meio. Então, aqui elas eram muito capturadas nessa parte. E aí, era perfeito, porque você podia ver tanto as baleias que estavam vindo, as que já estavam ali. Então, acabava tendo um número maior delas. Né? Eu vou tentar passar um pouquinho rápido aqui, que são as gestões da Copesbra. As mais famosas, que são mais trabalhadas, é a de Júlio von Sosten, que começou a companhia, e a Nippon, que foi a última. Então, o Júlio von Sosten, ele tinha, acho que, uma descendência holandesa, se não me engano, e ele visava principalmente a pesca ali naquela região e também a 30 milhas da costa. Então, ele conseguia até um pouquinho além. Ele encomendou 2 barcos de arrasto, que foi o Alberto Maranhão, de 1910, que foi construído na Inglaterra, e o Progresso, construído na Dinamarca. E também os 2 possuíam já hélices, inovador para a época, e o voador, construído na Escócia, que também ficou pronto em 1911. Com essas negociações, ele teve 2 embarcações de fábrica. Esses navios fábrica você já caçava baleia, já processava no próprio navio. Não precisava levar para a armação, já tinha esse processamento delas ali mesmo no mar. Que foi o navio Fábrica Pernambuco e o mais conhecido, que foi o vapor Dantas Barreto. Eu vou falar também dele mais lá na frente. Nessa época, a gente começa a ver muitos anúncios
de azeite de peixe, óleo de baleia, para todos os tipos. Eram vendidos assim muitos armarins e tinha muito desses anúncios pequenininhos, assim, com um local onde vendia e só avisando, tem azeite de óleo de baleia em tal lugar, na praça tal, na vendinha tal. Então, muitos anúncios desses nos classificados. Por volta de 1929, o von Osten decidiu se afastar do ramo baleeiro. Então, ele vendeu terras, equipamentos, as embarcações aos seus antigos sócios, que era o grupo pernambucano Mendes Lima e Companhia. Ele não se sabe muito bem o porquê que ele desistiu, se foi também as baleias começando a ficarem mais raras, ou se foi a quebra da bolsa. Mas quando ele escreveu as memórias dele, ele falou sobre todos os empreendimentos dele, menos a baleação. Aí veio a administração de Mendes Lima, e ela com pouquíssima experiência, foi Segunda Guerra, gente, que era a primeira, meu Deus do céu, eu errei. Com a aproximação das guerras, também da quebra da bolsa, tudo, ai, gente, eu errei aqui também, enfim. Essa atividade ficou paralisada, então já não era mais tão rentável, e também a pouquíssima experiência deles levou à venda do grupo novamente, em pouco tempo. A companhia e todo o material passou do grupo, né, do Mendes Lima, foi comprado pelo empresário português Samuel Galvão. Aí, algumas fontes divergem, se foi no mesmo período, se foi 5 anos depois, mas ainda nessa década, o Samuel Galvão comprou essa empresa. E ele foi o que mais promoveu melhorias dos outros dois. Ele comprou equipamentos, ele investiu em novas tecnologias. Então, ele trouxe mais 2 embarcações da Noruega. Ele também trouxe os canhões arpão, que é algo extremamente cruel, que é um canhão que explode dentro. Você finca na baleia e ele explode. Foi a invenção de um dinamarquês ou norueguês, agora não me lembro. Mas é uma invenção nórdica para agilizar a agonia da baleia. E ele também trouxe rebocadores de vapor, que foi o Belmonte e o Cabo Branco. E também, nessa administração, onde mais se viu treinamento de pessoal, que resultou no sucesso de temporadas seguintes. Ele fez muito dinheiro nessa época. Muitas baleias foram caçadas também. Ele dinamizou as capturas, então por isso também que houve um sucesso mais estrondoso na época dele. E também agilizou o aproveitamento dos animais. Ele não usava só um único, eu preciso só do óleo. Não, ele também foi responsável por popularizar o tocinho de baleia na região. A carne foi comercializada, 60 toneladas eram feitas por temporada. Então, isso para a época era muito. Durante os anos de 1950 e 56, o número de baleias aumentou muito. Então, o que ele fazia, o que o Mendes e companhia faziam antes, ele triplicou de capturas. E essas espécies, nesse novo cenário, que eram mais visadas, antes era só a jubarte, começou a ser a baleia sei, a de Braide, que acabaram representando o maior número nessas temporadas. E depois também tem a mink. Apesar desse sucesso que teve nessas temporadas, ela entrou em declínio depois de 1956, 57. E aí ele começou a fazer menos capturas, menos toneladas de baleia, menos toneladas de carne, menos tambores de óleo. E com uma certa financeiro, o cenário era mais favorável e o Samuel Galvão passa a 1957 o comando para Nippon Rei. E foi a Companhia de Pesca Norte do Brasil começa a usar essa sigla COPESBRA. A influência japonesa no período foi a mais importante e também a mais duradoura. E transformou o Brasil num importante parceiro. O Brasil foi projetado num cenário onde dominava o Japão, Rússia, Dinamarca.
A Nippon Reiso traz mais barcos baleeiros, já somando com os antigos, alguns já foram modernizados. Eles trazem o Daishin Maru 1 e o 2. E, além do já explorado óleo, o Samuel Galvão introduziu o charque, o toucinho e a carne que já estava em consumo local ficou mais popular. Aparecem muitos jornais falando dos benefícios da carne de baleia para o ser humano, dizendo que era a carne mais saudável, tinha menos gordura. Então, você vê muito também receitas. Na década de 20 e 30, a companhia ela se associou a outros baleeiros japoneses, que foi o Taiyo Ojo, sei lá, que também atuava ali na área de Cabo Frio. E todos eles tinham sede em Tóquio e Shimonoseki. Não sei pronunciar esses nomes. Como eu tinha comentado, a carne de baleia ela começa a ser muito divulgada. Você vê muitas receitas, vê muito. Agora é mais fresquinho, como se fosse carne de peixe, só que mais nutritiva. Então, nessas décadas de 30 até o meio de 40, vocês vão ver muito disso. E a companhia apresentou mais 2 navios fábricas, que foi o Nissin Maru, o 2, consagrando a empresa assim, num topo. E a gente começa a perceber, já na década de 70, final de 60, de 70, uma preocupação no cenário internacional, que já haviam discussões da CIB, que era a Comissão Internacional, que posteriormente ganha muita influência. Esse cenário internacional começou a discutir porque as baleias estavam ficando raras em todos os oceanos. Como são animais migratórios, essa ausência começou a ser notada. Então, tinham cartas de empresas australianas, russas, tudo falando, essa temporada pegamos menos 100 baleias do que pegamos na temporada passada. E aqui a gente pegou menos 50 do que a gente já tinha. Então, começa a se falar numa possível moratória para que essas baleias consigam se reproduzir e ter, de novo, um estoque de baleias disponível. E era assim que se referiu mesmo, estoque. A TAI fundiu a sua frota com baleeira com as 2 outras empresas, antes eram separadas, elas se fundem buscando unir essa força. E também na década de 70 que começa o início, a semente de uma preocupação com a extinção da mink, que depois da queda de população de baleia braille, de baleia sei e de jubarte, a mink ela foi mais visada. É uma espécie bastante dócil também. E ainda que fosse uma preocupação basicamente econômica. Se as baleias sumirem, a gente não tem o que caçar, não vamos ter o lucro. Então, não tinha muito não era muito uma preocupação, meu Deus, coitado das baleias, vamos ficar sem. E aí, quando a tecnologia evolui, o canhão lança-arpão, também era um canhão que você não tinha tanto o manual de lá fincar, ele começa a lançar as distâncias, passou a ser muito mais utilizado, e os métodos de caça foram ficando muito mais agressivos, foram ficando muito mais devastadores, em oposição a umas ideias de desenvolvimento sustentável que, da década de 70 para cá, começou a ser mais falada. Diante dessas consequências exploratórias, parte da indústria e da consequente queda rentável do comércio, o pessoal começou vamos ter que ter uma tutela internacional. E o que seria isso? Países baleieiros iam começar a ter uma cota. Vocês podem caçar tantas baleias, podem abater tantas baleias. E aí a maioria dos jornais começam a falar, a pesca está ameaçada. Então, os técnicos das superintendências de desenvolvimento de pesca, que eram o que estavam à frente dessas discussões no Brasil, começam a discutir as possíveis moratórias ou as cotas. Então, foi um período muita diversidade de ideias. Você tem os empresários falando que se a gente tiver cota, vai ter que demitir. Então,
começa aí também o fantasma da demissão. E aí começam essas preocupações, economia e ecologia, onde a gente tem o início de uma certa resistência. A espécie mink, que ela foi mais amplamente caçada nessa época, como ela vinha para as águas do sul, ela subia, né, vinha mais para as águas brasileiras para reprodução, assim como a jubarte faz, a franca também faz no sul, o pensamento da Copesbra e dos empresários foi: a gente não precisa esperar ela vir até a gente, se alimentar, fazer migração. A gente pode caçá-las direto na Antártida, que é o lar delas. Então, ao invés da gente estar caçando só aqui nas nossas águas, por que a gente não avança e vai lá no ninho, assim, onde a baleia se reproduz? Pensamento bastante inteligente, né? E a Comissão Internacional Baleeira começa a distribuir essas cotas. A predominância de cadeiras nessa comissão era de japoneses e russos, e faziam com que essas nações mais influentes na CIB tivessem uma cota muito maior para elas e prejudicando produtores menores como o Brasil, que apesar de ter sido projetado internacionalmente como um produtor de um país baleeiro, ainda não tinha tanta relevância como o Japão e Rússia. Então, a CIB começa a distribuir essas cotas de forma a beneficiar só os gigantes da produção, que podiam capturar 3.017, enquanto o Brasil ficava ali com 900, 1.000, 1.200 no máximo. E que antes tinha isso, acabou recebendo 642. Então, às vezes, o Brasil conseguia, às vezes, 700 baleias, já estavam estourando essa cota. Aí vinham mais discussões de cenários internacionais. E apesar desses alertas da iminente extinção da mink, que foi o que os jornais começaram a falar também, aí tinha uma clara diferença nos jornais que eram mais voltados para o comércio, como o Correio da Manhã, e jornais mais, não digo militantes, mas jornais mais preocupados com a parte ecológica. Então, esses jornais mais comerciais sempre falavam: não, mas se a baleia sumir, a gente procura outra espécie, a gente não pode parar a produção. Enquanto outros falavam: gente, vai ter também um desequilíbrio ecológico. Nesse período de 66 a 85, que essas discussões, principalmente década de 70 a 85, essas discussões começaram a preocupar as organizações internacionais, porque também havia muito também da captura clandestina. Então, quem recebeu cota menor, Peru, Brasil, não se detiveram nessas cotas, e também os países mais relevantes, como Rússia e Japão, não relatavam os números certos. Então, tinha também esse problema da corrupção aí. E aí, alguns jornais, como o Correio do Povo, que era de Santa Catarina, começou a falar, a ter um discurso mais nacionalista, tipo, a fauna, a violência contra a fauna, os japoneses estão caçando aqui. Ao passo que a Copesbra, de maior capital japonês, com maiores salários para os trabalhadores japoneses e menores salários para os brasileiros, mas sempre falavam: nós somos uma empresa brasileira, os jornais falavam: não, eles são japoneses, olha aqui, os salários dos japoneses são maiores, eles têm melhores cargos, então isso está beneficiando muito mais o Japão, até porque muito dos produtos eram exportados para o Japão. Então, os jornais começaram a apelar para essa veia nacional também. E esse foi um dos jornais mais interessantes, porque já coloca lá: a direção da Copesbra tem uma empresa de capital japonês que explora a captura de baleias no Brasil. Então já coloca assim, fazendo aquela rivalidade. Depois disso, quando a caça começa a declinar, porque os animais começam a desaparecer, as capturas ficam mais longas, assim, mais tempo no mar, e também essa pressão internacional de vamos ter moratória, não vamos, vamos colocar uma cota, começou-se a explorar as baleias num outro tipo de atividade, que foi uma das piores, que era o turismo de corte. O que acontecia? Você caçava essa baleia no mar mesmo, ali perto,
não eram baleias de águas profundas, traziam para as plataformas e cortavam o animal ali. Então, muitas vezes o animal já chegava vivo, agonizando, e era cortado ali. E isso gerou um entretenimento. Tiveram hotéis na época que incluíam a temporada do corte à baleia nas suas programações. Vamos ter festas folclóricas, nós vamos ter eventos não sei o quê, e vamos ter a temporada de corte. Então, esse foi mais uma atividade financiada pela Copesbra, que inclusive construiu um anfiteatro na época, com capacidade para 30 pessoas poderem assistir esse corte. E também havia uma venda de churrasco, souvenir, tinha muito, o pessoal levava um pedacinho do osso, outros levavam pedaços de pele, barbatana, também esculpiam ossos, então tinha muito dessas lembrancinhas. E isso tanto atraía muitos turistas, como também chocavam alguns, que tinha essa curiosidade de ver um imenso animal sendo cortado numa plataforma. E, curiosamente, aquele viajante francês que eu comentei no início, o François de Tolenari, ele já havia observado isso na Bahia, principalmente na ilha da Taparica, onde o pessoal também caçava a baleia, levava para a praia, ali na areia, destrinchava o animal. Isso também juntava muitas pessoas. Então, esse turismo de corte só ganhou uma repaginada. E com as crescentes pressões nessa esfera política, tanto de grupos ambientalistas que começam a crescer em âmbito nacional, internacional, o Greenpeace foi um dos movimentos que teve mais projeção internacional nessa época também. E a década de 70 a 80, que fervilharam esses movimentos, as atividades turísticas foram suspensas. Porém, a chegada de navios com baleias abatidas ainda atraíam curiosos, mas o anfiteatro foi fechado, não tinha mais esses churrascos assim abertos, esse turismo deixou de ser fomentado porque estava pegando mal para a publicidade mesmo. No final da década de 90, a Copesbra já não possuía mais negócios ali, já não tinha atividades. E a partir de então iniciou-se um outro capítulo também estranho na história da estação, que foi a instalação do Baleia Magic Park. Era um parquinho de diversão, que foi inaugurado parque foi inaugurado em outubro de 2000 e era presidido pelo então empresário português Antero Deodato Alves, que também tinha com a gerência de Valdemir Santos de Lima, todos pessoas locais ali, que haviam prestado serviço para a Copesbra. Inclusive, a plataforma onde as baleias eram colocadas para começar a ser destrinchada virou uma piscininha. E esses vestígios ainda são observados no parque. Ainda tem essa cultura material. Aqui, essa estação abandonada, essa plataforma onde a baleia entrava e iam colocando ela para dentro do tanque para ser destrinchada. E o resto da proa do Dantas Barreto, que foi aquele primeiro barco comprado pelo Von Sosten. Tá largado, assim, na época estava largado na praia. Eu não sei como é que tá agora. Eu sei que no sul tinha o Museu da Baleia, que ficou fechado por causa de cuidado que precisava fazer algumas reformas. A década de 70 a 80 começam muitos desses movimentos ecológicos. Então, tem alguns grupos vão trabalhar puramente na força da paixão, que foi o que eu tentei não fazer, e aí as pessoas acabavam se perdendo um pouco nas discussões. Então, tinha muito desse ativismo quase religioso em cima, assim, das moratórias e do fim da caça. E na década de 80, final da década de 70, começa a falar, vamos proibir de vez. Só que também foi um imbróglio na política, porque muitos deputados da Paraíba, muitos senadores, eram acionistas de cooperativas de caça, da Copesbra, então tinha também muito desse impasse. E o setor baleeiro contava com esses apoios políticos, empresários, acionistas, entusiastas também.
Vou tentar pegar os jornais. Então, você vê também começam a aparecer muitos movimentos separados, inspirados também nesses movimentos norte-americanos. E tem até uma parte aqui que eu achei muito interessante, que é essa aqui, Manuela vai à ONU. A Manuela era uma garotinha que ela começou a fazer esse ativismo na rua mesmo, levar cartaz, começar um movimento chamado As Crianças em Defesa da Natureza, que contava com encontros, tinha muito na Quinta da Boa Vista, que o pessoal ia lá com fichas de adesão e de vamos fazer um abaixo-assinado para levar a Manuela à ONU, porque na ONU vai discursar contra a caça no Brasil. Aí, quando o Capilé viu essa parte, ele falou, pô, deixou a Greta no chinelo. Mas, assim, já havia a adesão de crianças. Muitas escolas, quando já estava mais ou menos na época da lei definitiva de proibição da caça, os jornais, o governo recebiam muita cartinha de criança com desenhos, falando, parem de matar as nossas baleias. Então, a adesão de crianças aos movimentos ambientais não é uma novidade, assim, sempre existiu. Então, tinha também, na década de 30, foi uma inspiração para eles o movimento da Sociedade Infantil Protetora dos Animais. Deixa eu ver aqui. Foi a parte que eu falei que davam cartinhas para caça. Mas eu quero mostrar os jornais. Eu não consegui carregar no Canva. Esse jornal é sobre a Manuela e a ONU. Ela percorria as ruas sentada numa Kombi, fazendo esse abaixo-assinado das crianças em defesa da natureza, e isso tinha muito apelo, tanto emocional, para ter mais ativistas, e também chamava a atenção. O Jornal da Tarde, ele noticiou muito isso, de membros da União em Defesa das Baleias que estavam crescendo cada vez mais. Teve também esse jornal, eu me lembro de ter visto há muito tempo, e aí eu não vou buscar, que foi quando os Estados Unidos eles tinham uma mascotezinha inflável, a Flor, que era ela aparecia nas campanhas do Greenpeace, dessas feiras de... Ixi, depois eu vou. Aqui, a foto tá um pouquinho ruim, porque a da hemeroteca não foi bem digitalizado, se o arquivo que eles pegaram estava meio ruim de digitalizar. Mas essa flor, essa baleia inflável, ela percorria todas essas caminhadas, todos esses passeios, esses protestos. Então, e também fizeram uma versão que ela abria e saía batindo. Aí tinha tudo apelo, poxa, olha os filhotes, estão sem as mães, os filhotes estão morrendo. Teve uma pressão também da classe artística que aderiu. Eu vou até voltar aqui, porque eu queria mostrar a musiquinha do Roberto Carlos. Essa música, ela fez parte ela foi apresentada no Fantástico, se não me engano. Então, acho que foi no evento de final de ano do Fantástico. E é uma música também com um grande apelo, de o gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar, e a fúria louca de uma cauda exposta aos ventos. Então, é uma música que também tem um apelo visual de mostrar essa questão da caça. Eu queria ter colocado melhor isso na apresentação, mas não carregou. O Gastone Rigg, do PTB de São Paulo, ele é esse deputado que vai lutar mais na Câmara dos Deputados sobre fazer de vez uma lei que proibisse. Não era mais uma moratória, o que muitos movimentos buscavam era realmente uma lei que proibisse essa caça. Nessa época, a Copérgio também já estava fechando as suas atividades, então ainda intencionava capturas, então pelo menos colocasse uma cota de 300 baleias. Não vai, ficava
ficou muito... Essa época, como eu chamei no TCC, foi um palco de disputas de discurso. Teve, inclusive, um contratado da época pela Copesbra que se fez passar por um biólogo falando que a caça e a consequente extinção poderiam ser benéficas para o ser humano, porque as baleias comeriam os peixes que a gente também queria capturar e elas estavam acabando com os peixes antes. Então, tinha os campos de disputa ali, os lados foram pegando pesado mesmo. Eu queria mostrar mais os jornais que foram charges como essa eram muito comuns, que mostra o Congresso como um navio baleeiro. Então, também bota lá... Os discursos começaram a ficar mais intensos. Então, falavam o Senado, a Câmara estão muito omissos, a gente tem que parar, as baleias estão ameaçadas, a gente precisa parar essa caça, a gente precisa contê-los. Tinha muito esse tipo de discurso. Então, alguns grupos da ONGs, sociedades de proteção a animais, associações do meio ambiente, no geral, começaram a tratar esse problema com uma paixão. Assim como a Copesbra contratou um ator para ser um biólogo, ou os deputados que eram acionistas também interviram, alguns movimentos começaram a tratar isso com paixão. É Rio Madruga que fala que afirmou que o ato de caçar baleias parecia ser a única atividade humana assim, execrável que degradava o meio ambiente. Não tinha mais nenhuma, não tinha mais queimada, derrubada, poluição. As baleias começaram a ser o único assunto para esses grupos. O Simões Lopes, em 2005, no trabalho dele, também pontuou que algo semelhante a mencionar os baleeiros acusados do movimento de Salve as Baleias, que foi um dos mais famosos da época, que era a religião mais fanática. Então, esses baleeiros, a gente estamos para perder nosso emprego e tem gente fanática só querendo salvar a baleia. Quem vai pensar? E por muito tempo, essa foi a grande preocupação da disputa, assim. E se a gente parar de caçar essas baleias, o que vai ser desses trabalhadores? Porque os japoneses mais ricos da Copesbra podiam pegar o capital e sair. Mas e o pobre pescador dali da Paraíba, o cara que corta a baleia, o que vai ser dele? Então, tinha muito esse discurso em prol dos trabalhadores, das condições que eles trabalhavam, da perda de emprego, mas também tinha alguns ativistas mais a fundo que falavam, tá, mas a caça são 2 temporadas por ano, o que esses trabalhadores fazem no resto do ano? E depois também começou-se a falar do óleo de jojoba, que poderia substituir o óleo de baleia também. Então, o campo progressista dos ativistas começou a ganhar mais voz, a partir do momento que eles deram mais soluções, começavam a discutir também a questão dos trabalhadores, que não entrava antes nesse ativismo, começa a entrar, então não. E aí, o que o cara faz fora da temporada? Mas a gente tem um óleo de jojoba, se botar esses trabalhadores para cultivar as plantas e trabalhar no óleo de jojoba, não vão ter emprego? Então também começam a ter, os discursos começam a ficar até mais saudáveis. A Copesbra, nessa época ainda, tentando dar um respiro, ameaçava desempregar todos os brasileiros que trabalhassem, como eles ainda. Então, esse presidente que fala aqui, o Isao Ishigami, ele era a principal voz da Copesbra. Então, tem uma entrevista deles, que até eu posso disponibilizar para vocês também, eu vou só achar o arquivo, que é uma entrevista enorme, chamada A Baleia Vence o Boi, que falava da carne de baleia ser melhor do que a dos bois e que se precisava de menos baleias do que de bois. Você precisa de um pasto enorme para criar gado, precisa de muita água, dá trabalho criar esse gado, e a baleia é muito mais fácil de você não precisa cuidar dela, você só precisa ir lá capturar e trazer.
E toda essa entrevista do Isao Ishigami, ele é pró, né, como ele é o diretor da Copesbra, presidente da Copesbra, ele tenta usar vários discursos para tentar ainda ganhar, se não o povo, mas também ganhar essa voz na mídia. E a mídia principal dessa época era um programa de televisão, o jornal. E as disputas nos jornais ficaram muito intensas. Esse aqui, por exemplo, esse do Jornal do Brasil, foi toda uma ameaça da Copesbra em dispensar de vez esses funcionários. E aí uma associação gaúcha no próprio Jornal do Brasil também, logo no mês seguinte, falam que a Copesbra não tinha como fazer tanta essa ameaça. Então, peraí que eu fiz uma análise dele. Você tem, de um lado, a Copesbra e os protetores da Associação Gaúcha falando que era hipocrisia eles falarem isso, porque já tinham dado muito das soluções. Então, a Copesbra e seus diretores não queriam conversa. A maioria das vezes que eles estavam nas reuniões de discussões sempre era essas ameaças, vocês vão ficar desempregados, Vou falar um pouquinho também. Eu queria mostrar outro. Aqui, como eu falei, o óleo de jojoba, ele surge como um substituto. Ele começa a entrar nessa discussão também. Meu quarto capítulo aqui foi o fim do massacre logo com a lei, porque essas discussões acabaram ganhando palco internacional. Tinha o ativismo do Greenpeace, que era muito famoso, tinha uns grupos pequenos, mas que faziam muito barulho para a época, de ativismo ambiental, e por muito tempo a causa da baleia foi a única causa ambiental que falavam muito nas mídias. Então, aqui eu usei o busca na hemeroteca, o termo Lei Federal de 7.643, e ela é do final de 80, da década de 80. Então, você vê muitas notícias sobre ela final da década de 80 e início das 90. A caça não foi impedida de cara, foram vários decretos que proibia em tal período, colocavam pequenas moratórias, não pode caçar tantas, não pode caçar as temporadas começavam em junho, julho, mas não pode caçar até final de setembro. Então, foram pequenos passos até chegar na lei. A Câmara aprovou a proibição da pesca. A baleia ainda era tratada como um peixe, então se falava muito em pesca. Esse artigo é de 85. É da Liliane Lodi. Ela foi entrevistada. Ela é uma bióloga ativista até hoje sobre a caça de baleias e sobre a vida de baleias no geral. O deputado Gastone Rigg, que eu tinha mencionado lá em cima, que é quem ficou à frente do parlamento nas discussões sobre a proibição. E aqui, finalmente, ela está proibida pelo Senado. Ela sempre esbarrava no Senado, aqui nesse artigo do Globo. Esse do Globo foi... Os jornais do Globo, eles não estão na hemeroteca, se não me engano. Eu nunca achei nenhum, então isso aqui eu fui direto no acervo da própria Globo. Foi um pequeno recortezinho que saiu no jornal, não foi tanto alarde, mas no momento da votação estavam na plenária a maior parte dos parlamentares que eram contra, que eram contra a caça. Então, também tivemos essa... Não é uma vantagem, né? Mas já era uma luta de muito tempo. Então, para conseguir isso, foram anos e anos no final da década de 70, 80, foi muita luta, muita passeata. E tem muitas cartas de ouvintes de rádio mandavam, muitas cartas de leitores falando que não aguentam mais o Brasil fazer essa vergonha. Então, era muito interessante ver isso.
esse capítulo aqui que eu queria colocar na apresentação, que foi o Conhecer para Preservar, que eu falo sobre esses dois projetos, que é o Baleia Franca e o Jubarte, porque eles surgem na segunda metade da década de 80, e eles surgem muito igual o Projeto Tamar, que foi de alunos de biologia, surge muito nos locais. O Baleia Franca, ele é lá do sul, e o Baleia Jubarte, ele é do nordeste, agora, se não me engano. Vou falar aqui. Também tinha a Fundação Sea Shepherd, que é bem famosa hoje, apesar da ruptura que ela passou ultimamente. E tem o Franca, que foi de 81, e o Jubarte, que foi feito em 82. O projeto Baleia Franca, ele ficou muito conhecido porque ele era só a baleia preta. Então, ela não era tão noticiada quanto as outras espécies, a franca não é, a jubarte, a cachalote. O Brasil, se não me engano, chegou a caçar cachalote, mas a gente não tem muitas nas nossas águas. Então, ela não era tão noticiada, tanto que aqui no Rio, perto de, acho que foi Guaratiba, não sei, foi Grumari, apareceu um par, mãe e filhote, e todo mundo começou a chamaram os bombeiros, chamaram a guarda costeira para empurrar elas para o alto mar. Elas vão encalhar, porque a franca ela tem, inclusive, o hábito de encostar a barriga no fundo do mar, assim, no fundo da praia. Então, ela não são baleias de águas profundas, como a cachalote, a azul. E aí, essa falta de conhecimento com essa espécie fez com que a guarda costeira fosse empurrando elas para o alto mar. E não, ninguém sabia, então tiveram biólogos falando, viu, como nosso projeto é necessário, ninguém conhece a baleia preta, a baleia franca. E quem começou esse movimento foi o Ibsen Gusmão. Ele fazia à mão os panfletos, desenhos, tudo para entregar. E perguntar, vocês já viram essa baleia? Vocês já viram esse animal? Se vê, chama a gente. Foi o general Ibsen Gusmão, acho que ele também era do Exército. Ele e, na época, o jovem José Truda Palazzo, que hoje ainda também é ativista em prol das baleias. Então, como eu falo aqui, os avistamentos de baleia preta começaram a não ficar tão raros, assim, muitas pessoas viam, mas não sabiam qual era. Então, o projeto surgiu num bom momento. Foi um grupo de voluntários, ambientalistas, que estavam, de fato, redescobrindo uma população pequena que sobrou da Franca. Então, esse era a ilustração feita do almirante, né? Almirante Ibsen, chamei de general. O almirante Ibsen Gusmão, que fazia a mão e entregava nos lugares, pregava nos muros. Eu consegui isso no grupo Onde Estão as Baleias e os Golfinhos, é um grupo do Facebook que tem vários... São só ativistas, vários curiosos sobre a história das baleias, sobre o habitat delas, o hábito delas. Então, são várias pessoas que, se estiverem na praia, vê uma baleia, tira foto, bota no grupo, aí diz onde é que está. Isso também acaba sendo uma ajuda para monitorar informalmente, mas avisar, olha, tal lugar tem populações de baleia. Esses projetos são... Bom, o projeto Baleia Franca é anterior à lei, então ele teve um papel muito forte, muito presente ali nas discussões com as leis, assim, era muito citado também, muito procurado. O Baleia Jubarte já é um ano depois da lei. A lei de proibição total foi em 1987. A gente vê muitas dessas páginas também, esses folhetos também, esse foi um dos primeiros para salvar a baleia franca. Então, desenhos feitos à mão, digitados em máquina de escrever, era um trabalho muito de início, muito trabalho de formiguinha. Eu não vou me atentar tanto ao texto para não ficar tão chato. Foto de mãe e filhote, porque eu acho maravilhoso. E também demonstra como elas andam.
Elas não andam em bando. Geralmente a franca, a jubarte até pode ter grupos na época do acasalamento, mas a franca geralmente é par, mãe e filhinho. E ela é muito característica porque ela tem essas calosidades. Isso também serve para identificar os indivíduos, assim como a jubarte é identificada pela cauda. Eu vou falar um pouquinho mais na frente também. A franca, quando tem avistamento dela, é muito fácil também de garantir que foi uma franca, porque o borrifo dela sai em V. Assim, o borrifo dela faz um Vzinho. Todas essas fotos são do projeto Baleia Franca, então se vocês quiserem também depois, dá uma olhadinha no site. Eu sempre que posso, eu compartilho muito o trabalho deles. Até hoje eles têm um trabalho de divulgação científica e também de educação ambiental. E vou tentar correr aqui porque já estou estourando o tempo. Aqui é o caso que eu citei, né, dos surfistas descobrem baleia em Grumari, que saiu na edição do Última Hora, que era um jornal popular. E o pessoal ficou sem saber o que fazer, o que a gente faz com essa fêmea, com esse filhote aqui, o que a gente faz com essas baleias. Aí foi uma bióloga, a Bergalo, que era bióloga do Baleia Franca, avisar, não, gente, não é uma baleia para ir para águas profundas, é do hábito dela ficar mais em águas rasas, e daí o porquê que o projeto foi muito interessante, também fazer essa divulgação dos animais. Aqui, esse jornal, essa foi uma das partes que eu mais gostei de escrever no TCC, porque no Museu Nacional, nós tínhamos esse de Bart. O Museu Nacional, como vocês sabem, em 2018 pegou fogo e perdemos esse esqueleto de baleia no incêndio. E ninguém sabia nada sobre esse esqueleto no museu, só sabia que era um macho, já era quase um adulto, era um indivíduo jovem, que estava no acervo há muito tempo. Então, não tinha documentação, eu tentei procurar tudo sobre esse esqueleto. E, pesquisando jornais, eu vi esse fragmento, que não se sabe o certo número de baleias, apoadas e tudo, mas aqui, um esqueleto de baleia jubarte, na região de Paraty, no século XVII, está em exposição no Museu Nacional. E no nosso grupo do Labem, tem um morador de Paraty que me contou quem fez todo o transporte dessa baleia para o Rio, para levar para o museu. Então, foi uma história, assim, muito... Eu vi esse fragmento desse jornal, eu falei, Lise, eu preciso colocar isso no trabalho. E achar tudo isso, achar esse material foi muito, muito legal. E o que acontece hoje em dia? Como eu concluí essa pesquisa? As baleias, elas não estão salvas, elas ainda são caçadas na Noruega, Dinamarca. Tem um festival das Ilhas Faroe, que é uma vez por ano que eles caçam centenas de baleias piloto. A baleia piloto está em risco de extinção. Aqui dos mares do México, a vaquita, por conta da pesca de arrasto, ela já está declarada quase extinta, porque tem poucos indivíduos. Então, assim, apesar de a gente falar, a caça parou, mas e agora? O Japão ainda caça com a desculpa da caça científica, alguns povos mantêm a chamada caça tradicional, fazem parte dos nossos hábitos, da nossa história, das nossas tradições, e ainda se tem muito que lutar, ainda mais agora por conta de mudanças climáticas. As baleias, elas têm um papel na saúde dos oceanos, então a gente ainda vê que a luta continua.